Fala galera, tudo bem? Caio da Tupinituts aqui. Hoje a gente vai construir um lead randômico utilizando o Drum Hack no Ableton Live e vai ficar mais ou menos assim. Bora lá! Bom, então vamos começar. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre essa técnica, né? Onde a gente usa um arpeggiator com o MIDI Effects de random para randomizar samples aqui no nosso Drum Hack. Mas vamos ver isso do zero, né? Acredito que muitas pessoas não sabem dessa possibilidade, mas dentro do Drum Hack a gente pode também colocar sintetizadores, VSTs, né? Que é o caso aqui. Então eu coloquei 8, 10, né, sintetizadores com presets diferentes. 8 Serum e 2 Vital. E a gente consegue chegar nesse resultado super dinâmico e randômico, né? Toda vez que tocar, vai tocar uma coisa diferente, né? Fica com a mesma característica, mas cada vez tem uma certa variação, tá? Então eu vou desligar esse canal. A gente vai criar uma MIDI track nova. Vou copiar aqui esse MIDIzinho. E aí, para quem não assistiu o tutorial sobre o Drum Hack, né, para a gente construir baterias randomizadas, vamos voltar um pouquinho e entender como que a gente vai usar essa funcionalidade. Bom, vamos colocar então, inicialmente, um Drum Hack limpinho, sem nada. Beleza. Então, só para fins de exemplo, vou selecionar aqui algumas peças de bateria aleatoriamente. Vou arrastar para o meu Drum Hack. E a gente pode perceber que cada peça dessa bateria vai ocupar um espaço no meu Drum Hack. Dentro de MIDI Effects, a gente pode adicionar um Arpeggiator. Vou deixar aqui no /8 mesmo, gate de 50%. E vamos adicionar um Random. Como que funciona esse Random? Então, a partir da minha nota base que está tocando aqui, que é o 01, a Entropy, ele vai randomizar todos esses samples, né? Então, tem que aumentar a chance. Quando eu aumento a chance para 100%, cada vez ele vai tocar um sample diferente. E aqui eu estou falando que eu tenho 12 possibilidades, né? Então, seriam esse conjunto aqui. Mas, no caso, eu tenho 16, então eu vou aumentar para 16. Eu tenho uma bateria randômica, cada vez tocando um sample diferente. Se eu quiser que algumas vezes ele toque o silêncio, eu posso aumentar esse número de escolhas, por exemplo, para 24, e eu vou ter uma coisa mais espaçada. Beleza. Se eu quiser que que a minha nota que está sendo tocada aqui no meu MIDI bata mais vezes, é só eu diminuir, né, a chance de randomização e eu vou ter aquele elemento batendo com mais frequência. Bom, só um exemplo esdrúxulo aqui, né, para a gente poder relembrar como funciona essa técnica. E aí aqui você também pode, né, trabalhar com rates diferentes, por exemplo, no /16. Enfim, dá para a gente brincar de várias formas. Mas o nosso interesse aqui hoje não é construir uma bateria randômica, e sim uma conversa de leads randomizada.
Para a gente não perder tanto tempo aqui, né, eu vou usar esse canal de MIDI que eu já havia construído para a gente discutir algumas coisas adicionais. O que eu adicionei aqui, né? Então, vamos lá. Como eu tinha dito, o nosso MIDI está começando aqui em C Sharp, e ele vai tocar 100% das vezes alguma das escolhas acima do C Sharp, né? Então, fui colocando aqui esses vários sintetizadores. Vamos só colocar um a mais para usar de exemplo. Então, quando você clica numa nota que está sem nada, ele vai abrir esse campinho aqui para a gente jogar um instrumento ou sample, né? Então, vamos lá, vamos pegar um Vital, vamos pegar um Serum, a gente vai arrastar para cá, e aí eu tenho esse outro elemento no meu drum hack, que está com uma Sol básica, né? Vou pegar aqui algum preset meu. Vamos pegar... Vamos tentar esse aqui, ver se fica legal. Acho que esse não vai ficar interessante. Esse vai ficar legal. Vou tirar o reverb desse meu preset. Então eu tenho mais um elemento aqui. E é assim que a gente adiciona. Mas, quando eu adiciono um elemento, um sintetizador no drum hack, como que a gente vai escolher qual nota está tocando, né? Por padrão, o seu drum hack vai vir com essas opções aqui fechadas. Então você vai ter que clicar nessa listinha para abrir e clicar nesse I/O para abrir todas as opções para a gente poder manipular isso, tá? Você pode perceber que ele vai mostrar aqui para gente essa opção Receive and Play, né? Então ele está recebendo o C2, né, do meu piano roll e está tocando a nota C3. Porém, nesse caso aqui, a minha música ela tá em Ré. Então, você vai vir aqui, clicar com o mouse e arrastar para baixo e chegar, né, no Ré. Ou você aqui também tem a possibilidade de colocar as notas de uma escala que você está trabalhando. E aí, além de ter uma conversa de leads randomizado, você vai ter melodias randomizadas dentro da escala também. Pode ser que fique legal, tá? Então, o receive você não vai mexer, porque ele já está definido aqui, né? A posição que aquele elemento tá no meu drum hack. E o play, você vai definir para que ele fique dentro da escala que você está tocando ou dentro da sua nota raiz, tá? Aqui eu coloquei todos os elementos na minha nota raiz, variando oitavas. Então, alguns na oitava 1, alguns na oitava 2 e outros na oitava 3, tá? E aí a gente vai ter também esse conceito de choke, que é o seguinte. Quando você clica, você vai ter 16 opções de grupos, tá? Isso aqui você vai enxergar como se fossem grupos. E o que ele vai fazer no final das contas? Ele vai impedir que um elemento se sobreponha ao outro. Então, quando começar a tocar um outro elemento, ele vai interromper o que estava tocando, né? E isso a gente pode usar de algumas formas criativas. Então, nesse caso aqui, como são elementos que estão no mesmo plano sonoro, né? Eu tirei reverb, delay de todos os elementos, tirei vozes, deixei bem mono para a gente poder brincar com paneamento aqui. Então eu coloquei tudo no mesmo grupo, mas a gente poderia ter trabalhado um outro conceito onde alguns elementos que estivessem mais à frente, mais na minha cara, seriam do grupo 1, algumas coisas mais no meio poderiam ser do grupo 2, né? Então um pouco mais ao fundo, e algumas coisas com mais reverb, mais delay, mais lá atrás, poderiam ser o grupo 3. E aí a gente já vai trabalhar essa forma randômica, né? E já pensando numa mixagem automatizada, pensando em planos sonoros, tá? Então seria uma possibilidade também. Fica aí para vocês explorarem essa questão um pouco mais avançada. Legal. Aqui a gente ainda consegue controlar o volume de cada um desses sintetizadores, tá? Arrastando para cima e para baixo também, ou digitando. Duplo clique ele volta para o 0 e consegue também mexer no paneamento. Então aqui percebam que para alguns elementos eu joguei para a direita, outros para a esquerda. O que é importante aqui, né? Vamos pensar lá no conceito de monocompatibilidade.
Se esse elemento tiver com reverb, delay ou aberto no estéreo com muitas vozes, não fica interessante a gente jogar o paneamento, porque se a fonte, né? Se a fonte já está muito aberta, a gente vai provavelmente perder monocompatibilidade, tá? Se a fonte for mono, eu posso explorar a questão do paneamento sem medo, que vai continuar monocompatível e vai trazer um estéreo muito legal quando estiver tocando num sistema estéreo, tá? Não vou entrar muito em detalhes nisso, mas para quem conhece esses conceitos, é uma dica de ouro aí que ajuda bastante a gente não ter problemas e né, ter uma track soando bem em qualquer tipo de sistema, tá? Então, a gente jogou aqui um rate 1/8. O random, ele tá pegando as 10 possibilidades. Eu vou aumentar aqui para 12 para a gente ter um pouco de silêncio, tá? E aí, só lembrando, ele tá no modo random, ou seja, ele vai randomizar a partir dessa probabilidade e sempre para cima. O sign tá para cima. Então, ele vai pegar a partir da minha nota que tá desenhada aqui nesse mid, que é essa primeira. Opa, na verdade é desse aqui, né? Então, C Sharp, e vai sempre andar para cima quando ele estiver no modo add. No modo sub, ele vai pegar sempre para baixo. Então, vamos ver, ele não vai tocar nada, porque eu não tenho nada aqui para baixo, né? Se eu clicar aqui na parte de baixo dessa minha nota, eu não tenho nenhum sample, não tenho nenhum instrumento, então ele não vai tocar nada. Vamos desligar esse drum hack aqui que a gente fez de exemplo. Vamos solar e escutar, não vai tocar nada, tá? No modo sub. E no modo bidirecional, ele vai para cima e para baixo, 12 para cima e 12 para baixo. Então, é legal usar o modo bi quando eu também quero controlar essa densidade de sons, quando eu quero mais silêncio, quero menos coisas tocando, né? O add, com 12 escolhas, ele vai tocar mais, então vamos ver como fica isso. Legal. E aí, o que mais que a gente fez aqui? Coloquei esse outro MIDI Effect de Velocity, tá? Aumentando um pouquinho a randomização do Velocity. Legal que alguns presets aqui vão ter variações de acordo com o Velocity, né? Em alguns efeitos e tudo mais. E também vai variar o meu volume, né? O Velocity que a gente está tocando aquela nota. Como eu já tinha dito, a gente jogou paneamento de algumas coisas para a direita, outras para a esquerda. E aí, aqui no final dessa cadeia, vou fechar aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar. No final dessa cadeia, eu coloquei só um glue compressor para dar uma colada nesses timbres, tá? Segurando alguns picozinhos mais para colar tudo. E joguei um LFO do Max for Live. Então aqui, se você digitar LFO, né? A gente vai ter esse carinha que eu uso bastante também. Quem assiste os vídeos aí sabe que quase em tudo. A gente vai colocar no modo random. Ele vai gerar esse sample and hold random pra gente. E aí eu coloquei para ele randomizar o meu gate. Então, tamanho da minha nota, né? A gente vai ter um efeito interessante. E aí a gente controla a porcentagem do quanto eu quero de fechado e aberto esse gate aqui em cima, tá? Eu não quero nem notas muito longas. Então aqui o 50% do gate é 100%, tá? Porque ele vai até 200%. E eu não quero também silêncio. O silêncio eu vou controlar usando o chance, as choices aqui do meu random, tá? Então a gente vai chegar nesse resultado aqui final, como a gente viu lá no comecinho do vídeo. Vamos escutar tudo junto. Vamos ver como ficaria no bi, um pouco menos de densidade.
Legal. E aqui a gente pode ir adaptando para encontrar as conversas que fiquem interessantes, tá? Vamos reduzir um pouquinho o número de choices. Bom, isso dá pra gente usar para construção de qualquer coisa randômica, né? Então dá pra gente construir ambiências randômicas utilizando esses conceitos, conversas de effects. Nesse caso a gente fez para leads mais one shots, né? Mais curtinhos. Mas o que fica interessante é que também a gente escolher ou criar sínteses de elementos com contraste, né? Então aqui eu usei bastante coisa one shot, mas a gente poderia ter usado alguns um pouco mais longos, como eu disse no começo, alguns elementos, né, mais na cara, outros mais no meio, outros mais ao fundo, e aí já gerar essa movimentação de planos sonoros automaticamente, tá? Bom, por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos que produzem. Isso ajuda bastante a gente crescer e continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Visitem também o nosso site, a gente tem alguns cursos completos já disponíveis. Curso completo de Dark Psytrance com Ligari. E em breve vai sair também alguns módulos meus, tá? Do projeto Fungozoldia, com técnicas avançadas de síntese, composição, arranjo e muito mais. Um abraço e até a próxima.